Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Invest, o videocast da Vext. Aqui nós temos reflexões, conversas e boas práticas sobre temas que são importantes para a Previdência e também para o futuro de todas as organizações. Eu sou o Mauro Figueira, diretor-presidente da Vext, e hoje nós trazemos um tema que é estratégico e muito importante para as empresas. Vamos falar sobre diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão é um dos pilares da nossa cultura aqui na VEG. No episódio de hoje, vamos falar sobre desafios, aprendizados e caminhos para que as empresas consigam implementar essa agenda de forma verdadeira e transformadora. Para isso, eu tenho a alegria de ter comigo aqui três convidadas muito especiais que vivem isso no dia a dia. Então, está aqui com a gente uma convidada que topou vir do Rio de Janeiro para estar conosco neste bate-papo. Janaína Gama é especialista em diversidade e inclusão, consultora, palestrante, professora de vieses inconscientes e de temas relacionados à ESG. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada, Mauro. Estou muito animada e feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser bastante rico. Muito obrigado. Também tem aqui do meu lado a Marcela Caruso, que é gerente de pessoas, organização e planejamento da VEX e que vai trazer aí um olhar sensível sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, podendo falar de um tema tão importante. Obrigada pelo convite. E também temos aqui ao seu lado a Jéssica Brito. Ela é coordenadora do Grupo de Inclusão e Diversidade da VEX. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Mauro. Obrigada, Janaína, Marcela. Tenho certeza que a gente vai compartilhar aqui muitas coisas boas, né? E também vou aprender, né? Sempre é uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre inclusão e diversidade. Com certeza. Então, fiquem com a gente, porque a conversa hoje vai ser muito bacana. Nós vamos falar sobre temas importantes, vamos trazer inspiração, boas ideias e, acima de tudo, os caminhos possíveis para que as empresas consigam evoluir nessa agenda de equidade nas relações das organizações. Vamos começar então? Bora? Vamos lá. Então, vou passar a primeira pergunta que eu queria trazer para você, Janaína. Por que, na sua opinião, que conversar sobre diversidade e inclusão das empresas ainda é tão importante? Você acha que essa agenda assim, ela evoluiu nos últimos anos? Teve uma evolução positiva? Temos que avançar muito ainda? Pergunta complexa, hein, Mauro? Você começou pesado comigo, Começamos hein? bem, hein? Começamos bem. Então, a agenda tem evoluído, né? Se a gente olha nos últimos anos, tem evoluído. De forma mais lenta, de forma mais rápida, mas o tema ele tem avançado, né? E tem avançado principalmente porque a gente vê que a diversidade ela tem sido incluída dentro da agenda de sustentabilidade, dentro da agenda ESG. Eu, por exemplo, você falou que eu sou professora, né? Tem crescido cada vez mais os convites para eu dar aula de diversidade dentro de MBA de ESG, o que é muito bom, mostrando que o tema ele está atrelado ao negócio, ele está atrelado à estratégia das empresas, e não apenas a recursos humanos que inicialmente, quando o boom de diversidade surgiu, lá na década de 90, ele estava muito atrelado, de fato, aos processos de recursos humanos, aos processos de contratação, que ainda estão. Não quer dizer que isso passou. Mas o quanto a agenda tem avançado dentro de negócio, né? Dentro de um olhar mais estratégico, que é fundamental. E o quanto é importante, que bom que tem esse podcast, né? Esse videocast, para trazer elucidações, explicações sobre o tema. Porque muita gente ainda não sabe nem o que é diversidade. Não sabe nem o que é diversidade. E muitas vezes, se você pergunta para a pessoa, você faz parte da diversidade? E a pessoa, não. Mas como você não faz parte da diversidade? Se a diversidade afeta todos os seres humanos. Então, se você é ser humano, se você não é ciborgue, você que está assistindo a gente depois não é ciborgue, você faz parte da diversidade. Então, entender que o tema está relacionado com seres humanos. Então, onde houver ser humano, vai ter diversidade. Então, o que a gente de fato vê é que tem empresas mais avançadas e empresas menos avançadas. Né? Já me deram um spoiler que aqui nesse dia a gente vai falar sobre o que vocês têm feito e o que vai ser muito bom, que isso serve para inspirar outras empresas de que é possível fazer. Né? E o quanto é importante a gente disseminar boas práticas para mostrar que é possível. Né? O trabalho, a gente vai discutir um pouco mais disso aqui, né? Sim. Ele não é fácil, mas é possível fazê-lo com intencionalidade, com boa vontade, com parcerias. Então, assim, eu vejo avanços e retrocessos que são comuns, porque a gente está falando de mudança de seres humanos, mudança de cultura, e a gente não gosta de mudar.
Então, assim, mas eu vejo de forma muito positiva empresas como, por exemplo, a Vext investindo no tema e muitas outras. Então, não é um movimento constante, mas existe um movimento de mudança, de querer fazer diferente, o que gera grande diferença no final do dia, né? Um saldo positivo, vamos dizer assim. É muito interessante esse seu comentário de que a diversidade e a inclusão está sendo já inserida dentro de uma estratégia macro da empresa, da ESG. Uhum. É um assunto específico de recursos humanos e talvez no começo as pessoas enxergassem mais dessa forma e de que não, você tem sim um aspecto de estratégia mesmo, de integração com toda a empresa, isso vai trazer benefícios, a gente vai falar sobre isso hoje ainda. Vamos, tem muita coisa para falar, né? Tem bastante coisa, vamos ver se vai dar tempo, hein? Vamos dar conta, vamos dar conta. E aproveitando e passando aqui para a Marcela, que está do meu lado. Marcela, você pode contar um pouco como é que essa agenda de diversidade e inclusão começou a ganhar corpo dentro da Vext? Qual foi o gatilho? Quais foram as motivações? Aí, na sua experiência, contar para os nossos participantes assistidos, ou futuros participantes também que estão assistindo. Com certeza. Bom, eu entrei na Vext em 2022, setembro de 22, e aí o Mauro, meu líder, veio com esse grande desafio. Ele falou, Marcela, eu tenho algumas prioridades, né, ainda para 2022, e uma delas é a gente trazer uma agenda mais estruturada de inclusão e diversidade. Na época já tinha algumas ações, né, que o RH anterior, juntamente com o Mauro, conduziam, mas não tinha ainda um programa ali com atividades regulares, com um grupo de trabalho atuante. Então, teve, né, essa demanda que o Mauro trouxe, mas além disso, até para minha surpresa, os integrantes eles traziam também para a gente essa demanda. Então, em algumas pesquisas, em conversas também, quando eu entrei na Vext, eu conversei com alguns integrantes e eles falavam sobre essa necessidade. Então, falava, não, a gente precisa ter uma agenda, a gente precisa falar mais do tema, ter mais capacitações. E eu achei isso muito interessante, porque foi até uma iniciativa, uma demanda mesmo dos integrantes. E em 3 meses a gente conseguiu estruturar o programa, a gente apresentou para o Conselho Deliberativo, apresentou para a liderança e divulgou para os integrantes. E foi muito bem recebido. A partir dali também a gente teve a formação do grupo de trabalho, iniciamos ali os trabalhos, colocamos isso como uma estratégia. Então, estabelecemos isso no PA, né, no Programa de Ação do Mauro. Então, todos os anos o Mauro tem ali uma meta específica relacionada à inclusão e diversidade. A gente tem treinamentos constantes, capacitações, ações do grupo de trabalho. Então, não paramos. Desde então, a gente vem ali aprimorando as nossas ações, nos capacitando e trazendo o tema com bastante frequência para os nossos integrantes. E é interessante esse seu comentário, resgatar um pouco isso, né? Que foi uma demanda que veio de dentro, veio dos próprios integrantes da empresa, né, nas discussões que a gente tinha na diretoria também, com as pessoas. Então foi algo que foi intrínseco mesmo, né? A motivação, né? E é um ponto interessante, porque aí até a Janaína pode me corrigir, mas eu acredito que ali por volta de 2020 que o tema ganhou mais corpo e que as empresas começaram a ter equipes dedicadas, né, à inclusão e diversidade. Então a gente percebe o quanto é importante a gente sempre falar, né, do tema. Então, poxa, de novo, né, inclusão e diversidade, quanto isso é importante porque realmente as pessoas vão se interessando, vão conhecendo e vão demandando. Então, os próprios integrantes já demandavam isso das lideranças, né? Então, isso é... E, obviamente, o Mauro ali sempre como a pessoa que sempre reforçou, não, em 3 meses vamos, a gente vai conseguir, vamos fazer uma agenda estruturada, vamos dedicar tempo a isso. Então, ele sempre fomentou isso ali dentro da Vext. Isso foi fundamental, né? E tem sido fundamental para o sucesso, porque a alta liderança precisa estar engajada, né, no tema. Com certeza. Você acha que a pandemia, ela trouxe realmente, ela ajudou a dar um impulso nessa agenda? Olha, Mauro, eu acho que a pandemia, de certa forma, sim, porque ela colocou, assim, no foco o ser humano. Né? A gente viu ali, primeiro, o quanto a gente é vulnerável, o quanto, na verdade, essas vulnerabilidades também elas são diferentes. Né? Você ser uma pessoa negra, mulher, uma pessoa periférica, uma pessoa mais velha, uma pessoa com deficiência, isso gera diversos impactos dentro desse cenário, né?
É o que na época todo mundo fala, a gente está no mesmo barco. Bom, a gente está, ou no mesmo navio, né? A gente pode estar no mesmo navio, mas é que nem o Titanic. Tem gente que está na classe melhor, tem gente que está lá na base do navio. E aí, como você se salva, né? E a pandemia também trouxe outro ponto importante, que é a questão da saúde mental, que também tem a ver com o ser humano, né? Então, eu acho que sim, a pandemia botou luz, né? Foco no ser humano, mas o quanto se a gente não se cuidar, a gente está perdendo isso também. Porque a gente está falando de avanços, mas tem empresas que estão regredindo no tema de diversidade, né? Então, assim, é sempre bom lembrar que ainda hoje a gente não considera todas as pessoas como seres humanos de fato. A gente vai definindo quem é ser humano e quem não é. Infelizmente. Infelizmente. Vai dando E cedo, aí a Marcela trouxe um ponto que bom que você, junto com a diretoria, pegaram isso como algo próprio. Porque assim, a liderança com intencionalidade, ela faz toda a diferença. Porque a liderança é que vai construir o planejamento estratégico, que vai pensar um tema de forma estratégica, que vai colocar meta. É muito mais fácil, vamos dizer assim, do que ser de baixo para cima, né? Uhum. Ou seja, as pessoas lideradas impulsionar as lideranças para trabalharem no tema. Então, que bom que esse movimento veio de cima para baixo, porque a liderança, inclusive, precisa dar o exemplo. Sim, com certeza. Então, se a liderança dá o exemplo, ao restante da empresa, olha, a liderança está achando isso importante, isso deve ser importante mesmo, acho que eu vou ouvir. Né? Então, mas eu acho que sim, a pandemia deu essa mudança, mas o quanto a gente precisa se cuidar. Porque eu não espero ver outra pandemia para a gente voltar não é? A valorizar os seres humanos, que a gente valorize os seres humanos entendendo que isso vai ser bom para a sociedade como um todo. Tá bom. E Jéssica, vamos falar um pouco sobre então esse grupo de trabalho que a Marcela mencionou, né? Você é a coordenadora do grupo de trabalho, que é um grupo que já existe aí, acho que a gente está no nosso terceiro ano, né? de trabalho. Você pode contar um pouco para a gente como é que é essa experiência, como é que está sendo, né? O que vocês estão desenvolvendo? Bom, como a Marcela trouxe, né, o programa surgiu em 2022, olhando a necessidade, a demanda que a gente tinha ali na Vext em relação à liderança, em trazer a liderança como aliada nessa agenda, identificar quais as oportunidades, a gente trazer o tema dentro da equipe, seja formações, conscientização. E aí uma das estratégias seria formar esse GT, esse grupo de trabalho, né? Um comitê formado por pessoas de diferentes áreas, diferentes níveis, né? Hoje a gente tem até líderes dentro do GT e representando diferentes grupos minorizados também. Nós temos ali representantes de gênero, de raça, cor, de LGBT. E aí nós fizemos esse convite para a equipe lá em 2022, e tivemos uma grata surpresa que houve um alto engajamento da equipe, então foi mais uma resposta em relação a essa necessidade que a equipe tinha em ver práticas ativas de inclusão e diversidade. E nós formamos nosso primeiro grupo. Houveram muitos desafios no início, né? Eu ali na coordenação sempre brinco que é um grupo muito colaborativo, muito crítico, muito pensante, então eles trazem muitos questionamentos. Então é um processo de formação nossa, a gente está ali pesquisando, procurando informações. Janaína, inclusive, contribuiu com a gente, com uma formação sobre vieses inconsciente. E hoje nós temos muito esse papel dentro da equipe, de ter uma escuta ativa, de observar o nosso ambiente, de enxergar quais são as principais necessidades da Vext em relação ao tema, o que faz sentido a gente trabalhar em relação à conscientização, ao letramento, porque é uma pauta muito viva, né, muito orgânica, a gente sempre tem muitas atualizações, muitas novidades. Então eu acredito que o grupo ele consegue muito traduzir ali quais são as principais reflexões, as principais necessidades para ações práticas para o nosso programa, né? E também nos ajuda a ter mais aderência, mais assertividade nas ações estabelecidas no programa. Porque sempre quando a gente discute ali, já pensando no programa como uma parte mais estratégica, a gente pensa como de fato atingir esse objetivo, e o grupo com essas reflexões nos ajudam a sermos mais assertivas, como RH, como liderança. Então, eles têm um papel bem ativo dentro do programa.
E para mim é uma oportunidade sempre de aprendizado, de construção ali junto com eles. Quantas pessoas tem no grupo? Hoje nós somos 6 pessoas. 6 pessoas. Isso. E aí, lembrando assim, todas as pessoas que participam do grupo, elas têm uma meta específica que conta na avaliação de final de ano delas. Sim. Então, todos os nossos integrantes, a gente tem um programa de ação, que é o programa de metas, e depois define a questão do quanto vai receber de bônus, são os projetos que as equipes estão desenvolvendo. Olha que ótimo. E aí nós combinamos, então, que essas pessoas do grupo, para que elas reconheçam o trabalho, sejam reconhecidas pelo trabalho também, que uma parte da avaliação delas decorre de uma meta específica que elas vão desenvolver no grupo de trabalho. Muito bom. Isso me lembrou que você estava me perguntando essa questão do avanço, né, e do retrocesso. Eu acho que a empresa que avança, ela tem esse olhar estratégico sobre o tema, que é o que vocês têm, né? Vocês têm um plano, vocês têm responsáveis, vocês têm metas, vocês profissionalizam a atuação de diversidade. Isso é fundamental. Porque muitas vezes a diversidade fica, isso é um plus, né? É um hobby. Não é um hobby. A empresa precisa levar isso a sério, né? Então, ter grupos, ter equipes, ter pessoas que vão ser valorizadas por esse trabalho, é um recado que vocês estão dando. Não, Objetivos. exato. Esse é um tema nosso, um tema que a gente prioriza. Isso faz muito sentido. E até para resgatar um pouco do histórico, quando a Marcela chegou, a gente teve essa discussão sobre a importância de desenvolver isso. Essa conversa, ela se deu num contexto onde a gente estava revisando e ressignificando os elementos da nossa cultura. Então na nossa cultura, nós temos alguns valores. Esses valores estavam sendo rediscutidos. A gente fez uma autoavaliação e percebemos, bem, qual desses valores a gente não está praticando de forma prática e genuína. E a diversidade e a inclusão era um dos valores que a gente não estava praticando. Então, com base nesse diagnóstico, nós levamos isso para ter uma discussão estratégica com o Conselho ratificou o entendimento e devolveu, então, uma missão para que a gente, através de ações concretas, praticasse este valor, assim como nós estamos praticando os outros. E aí surgiu, então, a ideia de fazer um trabalho dessa envergadura. Né? Então, é o que você comentou, assim, quando tem assim um comprometimento da liderança, né, isso acaba sendo mais natural, há mais engajamento. E eu queria até aproveitar e voltar na questão dos líderes. Que na sua experiência, como é que você acha que a gente pode, até para falar para os espectadores, né, como é que a gente pode engajar mais os líderes, né, para que eles façam isso de forma genuína, que eles entendam isso como aspecto da cultura. Qual que é o papel da autoliderança nesse processo? O que você pode contar para a gente aí sobre isso? Olha, Mauro, eu acho que a liderança eu vejo como fundamental nesse processo todo, né? A liderança, ela tem um papel fundamental. Primeiro que, como vocês mesmos trouxeram aqui, ela tem essa visão estratégica do negócio, ela que está pensando a estratégia do negócio. Então, incluir diversidade nessa análise é fundamental. E segundo, porque é a liderança que está nesse dia a dia. Porque por mais que o RH coloque política, mude seus processos, mas quem está lá no dia a dia lidando com pessoas é a liderança. Certo? Então, assim, a liderança ela tem um papel fundamental e é interessante, né? Porque muitas vezes a liderança ela não se sente preparada para lidar com diversidade. O que é uma coisa estranha. Porque a liderança ela já está lidando com diversidade. Porque ela tem uma equipe que pode não ter todas as características da diversidade, mas são pessoas diferentes já, no primeiro momento. E o quanto a liderança precisa se colocar nesse lugar de cuidadora mesmo de pessoas. Porque ela que está nesse dia a dia, ela que está ali ouvindo essas pessoas, acolhendo essas pessoas, desenvolvendo essas pessoas. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, a Jéssica comentou, pensar no processo de conscientização e sensibilização da liderança é fundamental. E não é pontualmente, né? Porque recentemente eu até comentei, galera que vai ver esse vídeo, a gente fez uma reunião de alinhamento, né? E aí nessa reunião de alinhamento eu comentei sobre uma reportagem que saiu na Você RH, falando sobre o que as empresas falham no processo de capacitação da liderança. E a inconstância. Vamos falar de diversidade, mas só uma vez. Vamos falar de vieses, né, Jéssica? Mas só uma vez. E uma vez a gente muda? Não muda. Não muda, porque a gente não gosta de mudar. A gente não gosta de mudar.
é desconfortável. Então, assim, a liderança ela precisa ser constantemente capacitada, constantemente instigada e provocada. E muitas vezes provocada por workshops, por vivências, até fora da empresa. Fazer trabalho voluntário também é outra forma de provocar a liderança. Mas a liderança, e Mauro, eu acho que outro ponto que é importante, Mauro, Marcelo e Jéssica, e quem vai ouvir a gente depois, né? Ver a gente depois. A liderança também precisa se cuidar. A gente falou também, né, de pandemia, saúde mental, porque se eu coloco a liderança nesse papel de cuidadora, é que nem a analogia da máscara do avião, né? Você bota em você primeiro para ajudar quem está do seu lado. A liderança ela precisa se cuidar, se autocuidar, cuidar da própria saúde mental, para ela se sentir pronta para poder cuidar da sua equipe. É isso que é o conceito da autoliderança? Autoliderança, o autocuidado, o autodesenvolvimento. Eu acho que a autoliderança também passa não apenas pelo autocuidado, pelo autodesenvolvimento, mas dentro desse autodesenvolvimento, a liderança entender que diversidade é um tema dela. Que muitas vezes isso não tem nada a ver comigo. Você deve para a galera do RH e não, diversidade é um tema dela. Então, essa autoliderança passa pelo autocuidado, pelo autodesenvolvimento, perceber que a diversidade é um tema dela, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, muitas vezes a liderança também não se coloca, ela não é uma super-herói, uma super-heroína, ela vai errar, principalmente com diversidade, como a Jéssica mesmo falou, é um assunto que muda o tempo todo. Uma vez eu estava participando de um curso sobre diversidade, acho que foi 2022, eu acho, 21, 22. E eu perguntei para a professora, assim, professora, como é que a gente faz para a gente avançar nessa agenda de diversidade, inclusão na nossa empresa? Quais são os passos? O que a gente tem que fazer para engajar as pessoas? E ela virou para mim e disse assim, olha, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é você refletir como é que você trata isso na sua vida pessoal. Né? Com seus amigos, com a sua família, nas suas relações em casa. Isso realmente é um valor dentro de você? Então, primeiro você começar a olhar para você mesmo. Aí depois, naturalmente, que você começar a entender isso, você vai conseguir transmitir isso para sua equipe, para sua empresa. Aquilo ficou na minha cabeça, assim. Realmente é importante. Né? É liderança pelo exemplo, né? Porque todo mundo está olhando para você, com certeza. Se você é o líder que fala de diversidade, você pode não estar percebendo, mas as pessoas estão te olhando. Como você se comporta, se você dá bom dia, se você não dá, quem você cumprimenta, como você cumprimenta. Então, a liderança, ela precisa ser uma liderança pelo exemplo, né? Quando eu falo com liderança, eu sempre gosto de trazer a questão do legado. O que você está deixando aqui, né? É lógico que a gente está falando de liderança, mas serve para qualquer pessoa que trabalha, né, dentro da Best. O que você está deixando nessa empresa? Quando você for embora, como é que as pessoas vão lembrar de você? A gente esquece disso, mas a gente está impactando pessoas o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Ainda que a gente não perceba. Então, se a gente vai deixar de impactos, deixar marcas, que a gente deixa marcas positivas. Que é assim que vão fazer a diferença, né? Aí eu queria aproveitar então esse tema da liderança e perguntar para a Marcela. Assim, na sua experiência, né, lembrando da Marcela, ela está com a gente aqui desde 2022, mas ela já tem uma experiência grande também, já trabalhou nas empresas, sempre nessa área de pessoas, então tem bastante experiência nesse assunto. E aí, Marcela, pensando assim, quando você pensa na importância da liderança, o papel da liderança, você vê assim que existem características específicas na liderança, quando eu penso lá na diretoria, quando eu penso no líder de equipe que está no dia a dia, no coordenador. Quais são assim, as similaridades, as diferenças que você pode enxergar em termos de papéis? Assim? Bom, a alta gestão, né, a diretoria, eu entendo que ela tem um papel de trazer a visão e a estrutura. Então, ela tem que trazer o tema ali, estabelecer como uma prioridade empresarial. Então, como a gente comentou, então precisa ser uma meta, precisa vir de cima realmente esse compromisso, né? E além disso, ela também precisa garantir um orçamento, né? Para que garantir o orçamento, garantir pessoas, tempo, Disponibilidade das pessoas. Disponibilidade das pessoas. Porque aí você pode falar, tá bom, eu apoio, mas se não tiver ali os recursos, as ferramentas, não tem como realmente o programa ir para frente, né? O tema ir para frente.
E além disso, como a Janaína trouxe, ela precisa ser o exemplo. Então, o discurso precisa estar alinhado à prática. Então, não adianta dizer que é um dos meus valores, né? Que eu apoio isso, mas no dia a dia eu não dou bom dia para as pessoas, né? Eu não transmito através das minhas atitudes ali realmente que é um compromisso meu. E além disso, criar comitês, grupos de trabalho, apoiar nesse sentido, criar políticas. Na VEXT nós temos uma política, né, relacionada ao tema. E além disso, também cobrar os resultados. Então, uma coisa que a gente faz hoje na VEXT, que eu acho que é muito interessante, a cada 6 meses o grupo de trabalho participa de uma reunião, que é uma reunião da diretoria, para apresentar ali todas as ações que são feitas. Tanto os indicadores, o censo e todas as ações que são feitas, e até o momento também ali de sinalizar algum apoio que é necessário, que a diretoria pode apoiar nesse sentido. Então, acho que é muito... Esse é o papel da diretoria. Já o papel das lideranças, eu vejo que é traduzir todas essas diretrizes, né, ali para a equipe e garantir que essas práticas aconteçam no dia a dia. Seja ali na avaliação, né, no feedback, seja no processo de recrutamento e seleção, você realmente internalizar todas essas práticas. Além disso, garantir que tem um ambiente seguro psicologicamente, né, que as pessoas elas possam ser autênticas, que elas possam ser elas mesmas. Então, garantir que isso seja disseminado no dia a dia ali com a equipe. Cada equipe. Cada equipe, exatamente. E, além disso, ser exemplo também, né? Então, todas as lideranças precisam ser exemplo e também fomentar a participação nas ações, por exemplo, né? No grupo de trabalho, a Jéssica comentou que nós temos ali um grupo multidisciplinar, com vários níveis hierárquicos, então é incentivar também a participação, seja no grupo de trabalho, seja nas ações, nas capacitações, nos treinamentos. Então, o papel também do líder incentivar isso. Ô, Jéssica, conta pra gente então um pouco, a Marcela mencionou a prestação de contas do grupo de trabalho. Você, como coordenadora do grupo, existe uma prestação de contas que é para a diretoria executiva e também existe aquela apresentação que é feita nos encontros com a liderança. São reuniões que tem todos os integrantes e tem sempre espaço para o grupo apresentar o que está sendo feito ou para convidar para ações que possam ser desenvolvidas. Conta para a gente como é que é coordenar esse trabalho, conduzir essas ações. É uma oportunidade, né? Na semana passada eu estive em um encontro de gestão de pessoas e era um advogado falando sobre o tema racial, e aí ele até trouxe assim a reflexão, né? A gente tem uma necessidade muito grande de falar sobre aspectos da mulher negra, periférica, e aí ele falou assim, eu não estou nesse lugar de fala, mas eu sempre aproveito a oportunidade porque eu tenho que levar esse tema, né? Então, se eu tenho oportunidade, enquanto não tem mulheres negras periféricas aqui, eu estou representando todas elas, ou mulheres com deficiência, mulheres LGBTs. E o grupo de trabalho, eu reforço muito com a equipe, que é essa oportunidade, né? Ali a gente tem um espaço para trazer essas reflexões, essas provocações para o dia a dia, para a estratégia, e a gente tem metas ali muito claras anualmente, a gente pactua essas metas, né, junto com a nossa liderança direta e dentro da área, na técnica ali a qual a gente faz parte. E essas reuniões são muito importantes porque é uma forma da gente calibrar a expectativa da liderança junto com a expectativa do GT, porque às vezes o GT quer transformar o mundo e a gente tem que começar, né, ali dentro da VEXT, é o nosso primeiro passo. Então é uma forma de trazer quais são as ações, o que a gente está pensando, desenvolvendo e adequar ali com a linguagem da liderança, com a expectativa da liderança. Então é uma oportunidade importante de ocupar esses espaços, de equiparar, vamos dizer assim, essas expectativas, equilibrar essas expectativas. E os encontros, né, a gente traz, o GT ele traz algumas palestras, formações, a gente chama de momento de inclusão e diversidade. E a gente tenta trazer ali uma atualização, um letramento,
uma provocação, né? Teve um momento que a gente preparou uma apresentação que foi muito bacana para nós mesmos ali do grupo, que a gente refletiu sobre casos, a gente trouxe o tema como ser antirracista, né? Não só nas empresas, mas sociedade, em outros ambientes. Então a gente faz um trabalho inicial de conscientização e desconstrução e propõe isso para a equipe, né? E a gente sempre reforça, sempre trago também muito com eles assim, gente, qual o nosso objetivo com a equipe da Vext, né? O que a gente quer comunicar aqui? A gente quer promover uma equipe antirracista, então como que a gente vai falar sobre isso? Agora em junho a gente vai falar sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT, então qual que é o nosso objetivo de trazer esse tema aqui para a Vext? Não para trazer apenas uma celebração da data, mas a gente tem que ter um objetivo claro de conscientizar, de formar, de quebrar barreiras, preconceitos. Então, a gente tenta sempre equilibrar essa expectativa do GT em ocupar um lugar de fala e também em relação à liderança e os benefícios que a gente pode trazer para o ambiente da Vext. Obrigado. E aí você trouxe um ponto que me lembrou aqui algo que a liderança precisa fazer, né? Por que ela também é importante ela estudar a diversidade e colocar em prática? Que muitas vezes ela vai estar num evento em que ela vai ser questionada sobre esse tema. Porque aqui, tá todo mundo vendo esse videocast, tá circulando por aí. Vamos supor, Mauro, ou outra liderança é convidada para participar de um evento que às vezes não tem nada a ver com diversidade, sobre previdência. Mas alguém sabe do trabalho de vocês e alguém... Aí surge o tema. Aí surge o tema. E aí a liderança que não está sabendo de nada, ela fica vendida. Agora eu respondo o quê que eu não sei? Então a liderança se inteirar também. Que bom que você tem esses encontros com a liderança, que é uma forma da liderança se empoderar do tema e acompanhar o trabalho. Porque quando ela for questionada, ela... Não, eu não sou a pessoa à frente do processo, mas eu como liderança eu acompanho os indicadores, as ações mensalmente ou bimestralmente, porque é isso que a minha empresa faz, a Vext faz dessa forma. Já respondeu, já se posicionou ali e mostra que a liderança está participando do processo, né? Você tá Isso, apoiando, né? exato, Que um dos papéis patrocinando, da liderança com certeza. você prover os recursos para a equipe. Com certeza. É tempo das pessoas, é orçamento, é espaço de fala nas reuniões. Você reforçar a importância disso. Com certeza. Porque senão você pode passar até uma imagem de ser uma liderança neutra. E neutralidade não cabe mais, né? Se a gente quer a mudança, se a gente quer ser uma sociedade antirracista, né? Anti-LGBT, né? Homofóbica, né? Transfóbica, né? Antimachista, a gente precisa se posicionar, né? E entendendo que esse posicionamento não é só uma questão humana, é uma questão de negócio, é uma questão de tornar esse ambiente o melhor ambiente possível. Como a Marcela mesmo falou, a pessoa poder ser quem ela é. Você trouxe um tema, a Jéssica já falou, você falou também, sobre antirracismo. Antirracismo. Vamos explicar, por favor, para os nossos, não sei nem se chama telespectador, internauta. Quem está aqui com a gente? Quem está com a gente? O que é ser antirracista? É uma forma didática. Então, Mauro, eu vou começar e depois Jéssica me complementa, pode ser? A Angela Davis, ficou muito famosa essa frase, né? Uma filósofa, ativista norte-americana, que ela diz, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista. O que ela traz? O movimento. Você começou falando de plano de ação, ela falou de plano de ação e ela falou de plano de ação. É ação. Porque nós sabemos, todo mundo sabe, que o Brasil é um país racista. Temos que começar a partir daí, né? Se a gente sabe, mas a gente não faz nada, não gera mudança nenhuma. Então, ser antirracista é prover movimento, é prover mudanças, sejam mudanças nossas, no primeiro momento, e aí mudanças na sociedade. Porque um ponto que é muito interessante dentro das empresas, e aí eu já começo, vocês falaram que eu podia dar dicas de livro, né? Pode. Tem um livro muito bacana chamado Pacto da Branquitude, da Cida Bento, em que a Cida Bento diz, não existe sociedade neutra, não existe neutralidade na nossa sociedade, uma sociedade como a nossa. Por quê? Todos os processos corporativos, todas as normas, sejam corporativas, organizacionais ou da administração pública, todas são influenciadas por essas estruturas de desigualdade.
Ou seja, no caso, o racismo. E não tem como você falar assim, não, porque aqui na empresa a gente não discrimina ninguém. A minha primeira pergunta que eu vou fazer para você é como é que você tem tanta certeza? Porque o padrão é discriminar, o padrão social é a discriminação. Então a empresa, muitas vezes, inconscientemente, ela discrimina, sim. Não conscientemente, porque o conscientemente sabe que até que é crime, né? Está na nossa Constituição Federal, né? Está no próprio Código Penal. Mas, de forma inconsciente, ela discrimina, porque os dados comprovam isso. O quanto as pessoas negras não estão ocupando os mesmos cargos de liderança, alguns determinados cargos dentro das empresas. Então, existe sim uma discriminação racial, existe sim um racismo. Então, ser antirracista é você mudar essa estrutura. É você fazer o que vocês estão fazendo aí, política, fazer levantamento de indicadores para, olha, para comprovar realmente tá faltando gente negra aqui, tá faltando gente negra na liderança. Isso sim é ser antirracista. Não, lógico. É verificar esse gap, essa lacuna, e o que eu faço com esse dado. Que também não adianta nada ter apenas diagnóstico, né, Jéssica? Não tem ação. E não ter ação. E por isso que bom que tem ação. E que bom que tem espaços de conscientização. O primeiro passo é você se conscientizar. Conhecer a realidade. Né? Exatamente. Aceitar que existe essa realidade. Exato, Marco. Porque ainda muita gente ainda entra naquela discussão da miscigenação, da democracia racial. Ah, mas aqui a gente é uma sociedade miscigenada, somos muito misturados. Sim, somos muito, muito misturados, né? Mas quando você pega essa mistura, coloca no microscópio e você começa a detectar as cores e raças diferentes, então, peraí, mas tem um grupo que está segregado, tem um grupo que está se destacando. A gente começa a perceber, né, a existência de fato do racismo e a gente precisa falar sobre isso, né? Em todos os momentos. A Jéssica trouxe que agora a Best vai falar sobre, né, o mês do orgulho LGBTQIA+, é uma oportunidade também de falar sobre pessoas trans negras, pessoas gays negras, porque o racismo está presente em todas as outras pautas também. Mas o antirracismo ele é fundamental, é a mudança. E eu acho que um ponto importante sobre o antirracismo, que a gente até trouxe para a equipe, que é uma conversa para todos, né? Então as pessoas brancas, quando discutem sobre o lugar de fala, eles têm lugar de fala em serem antirracistas. Então é um convite para essa reflexão, para a gente se perguntar por que dentro da empresa o recorte, né, demográfico não é igual ao recorte da sociedade. Então a gente tem que estar se perguntando, se questionando sobre as práticas do racismo estrutural, que às vezes são vieses, são culturais, mas a gente precisa se questionar. A nossa comunicação inclusiva, na Vext a gente também treina muito esse ponto para observar quais são ali os termos de fato que a gente não tem necessidade de reproduzir mais racismo, seja na comunicação, seja em hábitos, culturas, comportamentos. Então, tem um livro também da Djamila, que ela também cita a Cida o nome do livro? É o Pequeno Manual Antirracismo, que é muito bom, ele traz dicas muito práticas, tanto para a área corporativa quanto para a sociedade, questões ali de como se posicionar, sejam nas piadas, nessa forma de se comunicar, de se portar. Então, é bem curtinho, bem pequenininho o livrinho, e traz ali umas dicas muito práticas. A gente até distribuiu para a equipe. E aí o GT fez essa reflexão em conjunto, porque realmente tem algumas provocações ali que a gente não para pensar, né? E é importante a gente ter esse posicionamento antirracista no dia a dia e reforçar, né, esses estímulos positivos que são importantes. Verdade. Você trouxe a questão da piada, só um adendo rápido. É o chamado racismo recreativo, né, Jéssica? Exato. E a gente está vendo uma discussão que está rolando aí, né, do humorista que foi preso e tal. E o quanto é importante a gente discutir isso. Porque quando você... O objetivo de você refletir sobre a piada não é minar o humor dentro do ambiente de trabalho, porque eu acho que o humor é fundamental. A alegria, a gente trabalhar com alegria é fundamental, porque é muito melhor, né? A gente trabalhar com alegria, melhor, né? porque a gente fica o dia inteiro, não é? A gente passa mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que em casa, gente. Vamos combinar, né? Então, assim, não é minar o humor, a leveza, a alegria, mas que esse humor seja sadio. Sim. Que se todo mundo rir, é para todo mundo rir mesmo. O objetivo do humor não é humilhar, não é ofender. E daí o professor Adilson Moreira traz isso no livro dele, né, o racismo recreativo. Essa piada que produz a ofensa,
a injúria racial, e o objetivo não é esse, né? Então, as pessoas tomarem cuidado para tornar esse ambiente acolhedor e respeitoso, né? E aí tomar cuidado com, como você mesmo falou, com as palavras, com os termos, né? E com as brincadeiras, né? Porque quando você faz algo, comenta algo, faz uma piada e você percebe que a pessoa... A pessoa às vezes ficou meio assim, ou deu Isso. uma risadinha assim só para disfarçar. E aí volta, Mauro, no ponto que eu trouxe lá no início, do cuidado, da gente prestar atenção nas pessoas. Se a gente começa a prestar atenção nas pessoas, a gente começa a perceber mudança no olhar, na forma que você falou. A pessoa fica incomodada. E não é isso que a gente quer. Eu acho que não é isso que vocês querem. Vocês querem construir aqui um ambiente na Vesti que todo mundo fique bem. Saudável, né? Produtivo, Exato. eficiente. E alegre. Né? E falando sobre desconforto, sobre resistências, assim, como é que a gente, porque tem umas empresas que talvez ainda tenha dificuldade, né? Tem algumas pessoas, né? Como é que a gente trata esse desconforto? Como é que a liderança, o RH pode ajudar e transformar isso em oportunidade? Olha, o que você já tem feito, né? Que é esse processo de capacitação, de conscientização, né? Essa liderança que nem sempre falar de diversidade é fácil. Às vezes alguns temas são mais fáceis do que outros, né? Geralmente os temas de gênero, né, das diferenças entre homens e mulheres, muitas vezes a liderança está mais confortável. Mas quando entra nas questões raciais, nas questões de identidade de gênero ou de orientação afetiva sexual, ou até mesmo de deficiência, nem sempre é fácil. E eu acho que aí o RH ele pode apoiar essa liderança nessa capacitação, nesse desenvolvimento. É lógico, você mesmo falou da autoliderança, né? O quanto essa liderança precisa se provocar também e ir lá no RH, olha, eu preciso me desenvolver. Não apenas em questões de conteúdo, mas também em questões de humanas, né? De inteligência emocional, linguagem não violenta. Isso tudo faz parte dentro de forma de lidar com esse desconforto. E também, como eu falei de vulnerabilidade, pedir ajuda. Porque a liderança não vai saber tudo, não tem como. E nem eu sei tudo. Que bom que eu não sei tudo. Nem quero saber tudo. Porque eu não estou dando conta nem do pouco que eu já sei. É muita coisa. Então, assim, a liderança se colocar nesse lugar, não sei e vou buscar ajuda. E que bom que tem esses encontros com liderança, porque a liderança, ela, se uma outra liderança, a Marcela fez algo bacana, alguém pode se esperar na equipe dela, eu vou fazer isso aqui também. Então, o desconforto, ele é bom, sabe? Eu acho que porque o desconforto faz a gente sair do lugar. Se mexer, né? Sair da zona de conforto, né? Exato. Não sei se você lembra, Marcela, mas talvez nas primeiras palestras o público era mais quieto, Sim. não fazia perguntas, eram mais tímidos. Como é que você vê essa evolução aí desde 2022 para cá? Não, mas baita evolução, né? Legal. Realmente, as pessoas... Eu acho que até no início é um tema que muitas vezes a gente fica com medo. Poxa, né? Será que eu tô falando da forma correta? Alguns líderes até trouxeram mesmo essas provocações. Eu tenho até um pouco de receio de falar nesse tema, porque eu não sei se eu vou usar ali o termo correto. Eu acho que com a evolução dessas capacitações, as pessoas foram se sentindo mais confiantes e foram até buscar conhecimento fora também da VECT. Então, foi justamente as provocações. Poxa, acho que eu preciso buscar um pouco mais de conhecimento nisso. E aí, à medida que a gente foi evoluindo com o programa, as pessoas foram trazendo suas dúvidas. Foi criando esse ambiente realmente mais seguro, que elas puderam ali compartilhar mais as dúvidas ou até os conhecimentos que elas foram adquirindo no decorrer aí do programa. Teve um letramento que foi muito importante, né? No começo também. Quais eram os termos que você usa, capacitação, como é que se comunica, na linguagem. Para cada tema a gente sempre trouxe, né? Quais os termos né, que não é mais apropriado para se utilizar. Então, quando a gente fala, né, falou sobre o antirracismo, sobre o capacitismo, machismo, então a gente sempre busca trazer nas capacitações qual é o conceito, né? Sim. Como eu posso ser um agente ali, apoiar aquilo e também o que não é mais apropriado a utilizar. Acho que isso tem enriquecido, tem trazido mais repertório e mais curiosidade também. E essas discussões aconteciam, e acontece ainda, né? Com a empresa inteira. Então nós temos lá 42 integrantes, a gente tem lá um auditório, que uma vez a cada 2 meses a gente se reúne, e aí a gente tem um espaço na agenda para fazer
Às vezes é um treinamento, às vezes é uma apresentação, às vezes divide em grupos, e você tem desde o diretor, junto com o assistente, junto com o analista, com o coordenador, são grupos bem variados. As pessoas discutem mesmo e até aprendem bastante, né? Sim, sim. Inclusive, assim, eu acho que uma grande evolução nossa, no início a gente teve um pouco de receio de como trazer essa abordagem de comunicação inclusiva, como falar de capacitismo. Esse foi um tema bem desafiador para a gente, para o GT, para a equipe de pessoas. E a gente foi observando que a própria equipe vai corrigindo mesmo, assim, sabe, Janaína? Os outros, quando observam algum termo, olha, a gente já ouviu que blacklist não, né, não é corretizar, tem um outro ali que dá para substituir. E aí, às vezes, eles trazem isso também na reunião do GT. Olha, eu observei que lá na área de relacionamento a equipe está mais atenta nesse ponto. Os nossos treinamentos de iniciar ali, fazer uma abertura com bem-vindos, bem-vindas. Então, a gente vê ali o impacto nas pessoas e até que a nossa equipe se sentindo à vontade em, de fato, ser aliado nessa agenda, de estar atento, de provocar essa mudança. Não é a correção, mas é de fato provocar essa mudança positiva. E de fato essa mudança ela vem, né? Se você pensar bem, a gente guarda o mundo dentro da gente a partir de palavras. Sim. Né? A gente falou muito disso lá no treinamento sobre vieses, né? Você guarda o mundo a partir de palavras dentro de você. Então, se você muda o jeito de guardar esse mundo dentro de você, você está mudando, você está desfazendo esses rótulos também. Né? Porque se você deixa de associar algo ruim como negro, então né, esse rótulo ele deixa de existir. E muitas vezes não entende. Por que eu vou mudar o bem-vindo para bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo? Faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Primeiro que você passa um recado de que não, pra gente isso é importante aqui. A gente quer incluir todo mundo. Se você fala bem-vindos, não fica evidente. Será que tem mulher? Não tem mulher? Você não sabe. Né? Quando você fala bem-vindo, você diz para as mulheres, vocês são bem-vindas aqui. Gente, quem não quer ser bem-vinda? Então, assim, quando a mudança de linguagem é porque vai ajudar a gente a mudar a nossa percepção também. São detalhes que fazem diferença, né? Mas a inclusão ela está no detalhes, Mauro. É esse que é o pulo do gato. Quando a empresa percebe que porque é isso, assim, essa inclusão, ela tá é lógico que ela está no plano de ação, que precisa ter, né? Plano de ação, indicadores, lideranças acompanhando, mas é nesse dia a dia que as pessoas percebem a diferença. Porque a discriminação, ela tá na microagressão também. Ela tá no olhar ou não, da forma como olha, o cumprimento ou não, não é? Ou o toque ou não. A gente julga também pelo olhar, o nosso corpo fala. Então, a inclusão também vai estar nos detalhes também. Né? Vou fazer uma pergunta mais fácil agora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Janaína, você que é especialista, professora de viés inconsciente. Diga. Vou até pegar minha cola. Como é que a gente... Primeiro, assim, se pudesse explicar, assim, de forma resumida, o que é o conceito do viés inconsciente, o que ele é inconsciente, para os nossos ouvintes aqui, internautas, né? Como é que a gente faz para melhorar isso? Como é que cada um melhora em si, os viés inconscientes? Boa. Bom, o que a gente chama de viés conscientes, aqui eu vou tratar dos cognitivos, né? Que são falhas no nosso processamento de informação. Né? Esse conceito, né? Ele ficou muito conhecido com o Daniel Kahneman, que, se não me engano, acho que faleceu recentemente. E ele apresentou para a gente, deixou famoso, né, os dois sistemas, sistema 1 e sistema 2, né, de processamento de informação. E ele mostra para a gente que o ser humano se acha, né, eu vou falar biscoito, mas aqui no São Paulo é bolacha, né? A última bolacha no pacote da racionalidade, né? Que a gente cresceu achando que, de fato, a gente somos seres humanos racionais, tomamos decisões de uma forma racional, e na verdade não é assim. Essa teoria do Daniel Kahneman faz com que a gente abaixe um pouco a nossa bola. Dizendo, ser humano, você tem muita falha, o seu processamento de informação é muito falho. E dentro desse processamento de informação ele é falho, por quê? Justamente quando a gente guarda esse mundo dentro de caixinhas, justamente para facilitar esse processamento de informação, aí acontecem essas falhas. Né? A gente acaba julgando as pessoas a partir dessas caixinhas, desses rótulos, né?
como uma forma até de dar conta da quantidade de informação. Então, É como se fosse um atalho que o cérebro usa, né? exatamente. Para não pensar muito, não gastar energia. Isso. Já Porque o cérebro é uma máquina de economizar energia. Então a gente vai estar o tempo todo realmente economizando energia. E aí a gente simplesmente lida com as pessoas a partir desses atalhos, desses rótulos. E a gente não para pensar. E olha só que interessante, a gente já tem essa estrutura cerebral, a gente chega numa sociedade que já o padrão é discriminar, já é rotular de uma forma negativa ou positiva, dependendo do grupo que você convive, então é um prato cheio para a gente discriminar inconscientemente. Então, um exemplo, né, que ficou famoso até num vídeo feito pela prefeitura de Curitiba, que bota uma pessoa negra, uma pessoa branca, nas mesmas situações, né? E o quanto aquelas pessoas que estão vendo aquelas imagens estão rotulando de uma forma diferenciada, né? Então, a mesma coisa, chega aqui no escritório da Vext, um homem negro de terno, no primeiro momento, se você não é uma pessoa acostumada a ver homens de terno, ou melhor, você só vê homens de terno dentro do supermercado, o que que você pensa? Esse homem que está entrando, ele não é um advogado. Você pensa no primeiro momento. Ele não é um promotor, ele não é um gerente, ele não é um CEO. Porque você só tem essa imagem desse homem negro nesses espaços do supermercado como segurança. E no primeiro momento eu falei, segurança aqui na VET? Ele não devia estar lá embaixo? Esse é o julgamento imediato. imediato, que a gente faz automaticamente. Automaticamente. Agora, como ultrapassar isso? Convivendo com homens, né? Você vendo assim, homens negros ocupando outros espaços além da segurança. É uma forma de você reverter esses rótulos. Né? Então, na medida do momento que se apresenta treinamentos mudando a nossa forma de falar, apresentando, né, esse advogado negro que foi falar para a liderança, ele já é uma forma da gente desfazer esses rótulos que a gente tem. Né? E aí muita gente pergunta assim para mim, mas Jana, se a gente é assim, né, se o ser humano é dessa forma, como é que a gente faz? Justamente isso que eu acabei de falar. Você conhecendo pessoas diferentes de você lidando com situações diferentes de você, que é uma forma de você mudar o jeito com que você rotula, você pensa, né? pensa das pessoas, né? Não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Eu, o tempo todo, quando eu me encontro numa situação diferente com a qual eu estou acostumada a lidar, eu sou levada pelo meu preconceito. Todo mundo tem preconceito. Sim. Mas você, mas por que eu estou pensando nisso? Né? De ver Jéssica pela primeira vez. Por que eu estou achando isso da Jéssica? Porque isso é uma forma da gente trazer para a consciência o que geralmente a gente só deixa no inconsciente. E às vezes foi construído a partir de filmes que você viu no Totalmente. passado, novelas, Educação, infância. Né? A gente estava conversando sobre mulheres na tecnologia, né? Um exemplo bem bobo, né? A questão da cozinha. Chefes de cozinha. A cozinha geralmente é vista como ambiente da mulher. Né? Mas quando a gente olha chefes de cozinha, quantas são mulheres famosas? Porque o próprio programa Masterchef, né? Só sempre tem uma mulher. Por que não faz um programa com 3 mulheres? Já que a cozinha, né, é um ambiente naturalmente da mulher. Então a gente percebe que esses rótulos precisam sim ser desconstruídos. A gente falou muito de liderança. A liderança precisa entender os seus vieses. Primeiro passo é entender. Primeiro passo, né? Investigar o incômodo. O RH apresentou um perfil que aquela liderança não está acostumada. A liderança no primeiro momento, não quero. Mas por que você não quer? Investigar esse incômodo. Por que eu acho que essa pessoa não vai dar conta? Uma pessoa com deficiência, por exemplo, não vai dar conta do trabalho. Então, esse tema de viés inconsciente eu gosto muito porque ele é um tema de autoconhecimento no primeiro momento. A gente dá uma baixada de bola mesmo, sabe? Porque muitas vezes a liderança, não, mas eu estou tomando as melhores decisões possíveis aqui dentro da empresa. Não está. Não está. Não está. Então, assim, se autoconhecer é importante e, lógico, verificar que sim, a gente vai preferir pessoas que são parecidas com a gente. Né? Que dentro desse processamento de informação, a gente vai tomando decisões de forma inconsciente e uma dessas decisões inconscientes é essa. Eu vou me aproximar de quem se parece comigo, porque é mais confortável, né, Mauro? Você comentou sobre a importância de você frequentar outros meios, conhecer outras pessoas. Você mencionou trabalho voluntário. Aí eu vou jogar agora
A bola pra lá? a bola para Marcela, Eu acho que é uma boa pergunta. porque nós temos dentro da Vext também, quando a gente fez uma discussão de valores, nós também discutimos também a responsabilidade social. Isso vai ser objeto aí de um videocast futuro, vamos Boa. conversar bastante sobre isso, mas trazendo e fazendo aqui uma conexão entre a diversidade e a responsabilidade social. Marcela, você é coordenadora do grupo de trabalho de bem-estar e responsabilidade social. São ações que a gente desenvolve, tem trabalho voluntário. Como é que você percebe a contribuição da participação nessas ações para o tema de diversidade e inclusão? Você consegue ver uma relação, uma conexão? Com certeza, acho que a Janaína até trouxe, né, isso, que quando você pratica o trabalho voluntário, você tem ali acesso, você convive com pessoas que muitas vezes você não vive no seu dia a dia. Então, você consegue presenciar realidades diferentes das suas, muitas vezes você também identifica os seus privilégios. Então, acho que essa é uma das formas, identificar os seus privilégios, né? E até entender como que você pode contribuir de forma mais efetiva ali, né, para aquele grupo específico, para a sociedade como um todo. Então, eu acho que contribui e muito você fazer trabalho voluntário, você ter contato com realidades diferentes das suas, você sair da sua bolha, né? Porque cada um vive numa bolha. Então, é justamente sair da sua bolha e entender que tem realidades totalmente diferentes da sua, né? E que a gente tem muitos privilégios. E olhar aquele ser humano como ser humano, Como né? ser humano. Porque a gente está falando de vieses, né? Nesse ser humano que é diferente de mim, eu o vejo como menos humano. E por isso que eu violento, por isso que eu xingo, por isso que eu discrimino. Né? A gente está em 2025, né, Jéssica? Falando de seres humanos, sobre inclusão de seres humanos, de reconhecimento de humanidade, que ainda não acontece. Ah, Jana, muitas vezes aluna, mas isso é óbvio, né, professora? É um óbvio que a gente precisa repetir o tempo todo. É óbvio para quem está estudando o assunto ali, Exato. que já é um Exato. grupo seleto ali que está Exatamente. interessado pelo assunto. Né? Exatamente, porque senão a gente não estaria discriminando, gente, nem violentando as pessoas. Já é uma pequena amostra, Isso. mas é uma amostra enviesada, Exato. que se interessa pelo assunto. Exatamente, exatamente. Então, quando você faz trabalho voluntário, e muitas vezes a gente entra num trabalho voluntário achando, eu vou ajudar. Quando, na verdade, quem é ajudado é a gente que está fazendo trabalho voluntário. A gente está sendo ajudado. Exatamente. A gente Exatamente. se sente... A gente reforça, relembra, resgata a nossa humanidade. Verdade. E aí, Jéssica, falando sobre o grupo de trabalho ainda, você percebe, como é que você percebe a relação entre as equipes, a relação, o impacto no clima das pessoas, da empresa como um todo, à medida que você tem esses grupos e tem esses programas de diversidade e inclusão sendo implementados e conduzidos? Assim, isso, como é que isso afeta o clima, satisfação, talvez a conexão da pessoa com a empresa? Hoje existem inúmeros estudos que falam sobre os benefícios dos resultados das empresas, né? Em relação à inovação, criatividade, ganhos financeiros. E a gente só alcança esses resultados, né? A empresa ela é formada por pessoas. E eu acho que esses são impactos percebidos nas pessoas, em empresas que investem efetivamente, né, em diversidade e inclusão. Então, eu acredito que quando as pessoas se sentem mais seguras em serem elas mesmas, se sentem respeitadas, valorizadas, né? Eu gosto muito desse humanizar, porque é isso, a gente quer valorizar a diferença para humanizar. Não é para fazer com que ela se sinta melhor, maior, mas é para trazer a humanidade para essa pessoa, para que ela seja respeitada. Então, quando a gente consegue promover esse ambiente inclusivo, de respeito, de liberdade, a gente consegue ter ali uma empresa com mais criatividade, com mais produtividade. Acho que são impactos muito importantes. E hoje na Vext, assim, um impacto que eu gosto, eu acho que eu já até falei bastante aqui hoje sobre isso, mas que é importante, essa desconstrução, ela é muito difícil, é a parte que eu acho que é mais sensível de inclusão e diversidade, mas por mais que o nosso impacto não seja tão grande, a gente não vai mudar o mundo, a gente vai tentar mudar ali o cenário, mas só da gente conseguir desconstruir 2, 3 pessoas e que levem isso para os seus ambientes familiares,
para a sociedade, para a comunidade, né? Hoje essa nova geração já vem muito mais posicionada, muito mais reflexiva em relação a essa questão de respeito, de individualidade também. Então, eu acho que esse é um impacto muito importante, que eu sempre gosto de fazer essa checagem dentro das nossas ações, de o quanto a gente está conseguindo impactar nessa desconstrução, né, em mostrar uma nova perspectiva a respeito do tema. O trabalho social, ele ajuda muito a gente a mostrar essas realidades. Então, tem pessoas que, de fato, assim, se olhar ali o círculo de amizade, de família, o do próprio trabalho, vai ter contato com muitas pessoas semelhantes. E aí essa falta de contato com a diversidade impossibilita mesmo de entender por que fere a gente não olhar para a questão de gênero, por que é importante a gente ainda reforçar que tem que garantir a mulher, né, ter a escolha se ela quer trabalhar ou se ela quer cuidar da família, do lar, dos filhos. Então, esse é um impacto que eu também acho que ele talvez não seja tão grande, mas que é importante a gente preservar dentro das ações em relação à desconstrução, a promover um ambiente inclusivo mesmo. Muito bom. Então, Janaína, Outra pergunta difícil. então, com base aí, construindo um pouco aqui do que a Jéssica está falando. Diversidade, inclusão, ESG e resultados para a empresa. Como é que essas coisas conversam? Diversidade e inclusão traz melhores resultados, de fato, para a empresa? Traz. Com certeza ela traz. Trazem, né? Diversidade trazem, com certeza. Mas é preciso ter um trabalho de formiguinha. Porque a gente está falando de mudança de cultura. E acabamos de falar que o ser humano não gosta de mudar. E aí, essa medição, essa mudança, essa medição de impacto, ela vai ser devagar, ela vai ser lenta, mas ela precisa ser consistente. Então, ela vem pela medição do clima do ambiente, né, por pesquisas de percepção, o que a pessoa está sentindo, o que ela não está sentindo. A gente estava conversando que vocês têm aqui um canal de ética, né? Sim. E tem todo o levantamento das denúncias. Esse é um caminho também para medir como é que está o ambiente de trabalho. Então, assim, os benefícios, todos os benefícios que a Jéssica mesmo trouxe da diversidade, né, da inclusão da diversidade, eles vêm a partir desses indicadores humanos, voltados para os seres humanos que estão dentro das empresas. E por isso que não é sempre fácil, né, fazer a correlação disso com o impacto do negócio. Porque você tem que pegar todos os indicadores e medir com o avanço no negócio, né? E aí você me provocou a pensar o que isso tem a ver com sustentabilidade, né, e com ESG. Eu não sei se vocês lembram, e quem vai ver a gente depois vai lembrar, a agenda de sustentabilidade ela foi criada com um lema, que é de não deixar ninguém para trás. Isso. A sustentabilidade do planeta está diretamente vinculada à inclusão de pessoas, de seres humanos. Mas o que a gente está falhando? Porque a gente não vê todo mundo como ser humano. Então, o que a gente está fazendo? Deixando vários seres humanos para trás, infelizmente. Então, assim, é interessante ver esse movimento de sustentabilidade das empresas, muitas delas, por exemplo, não priorizando o 5º ODS, né, que é o equidade de gênero. Como é que você fala de justiça climática sem falar de equidade de gênero? Como é que você faz de cidades sustentáveis se você não fala de gênero? E por isso agora, inclusive, tem um ODS voltado para as questões raciais, né, que no Brasil foi implementado. Porque não tem como a gente falar de sustentabilidade sem falar de racismo, ou de capacitismo, ou LGBTfobia, percebe? Então, é interessante as empresas falarem de sustentabilidade, mas não falarem de diversidade. Não casa, gente, não fecha a conta. Assim como o ISD, né, essas letrinhas, né, o I de meio ambiente, que muita gente usa o A, o S de social e o G de governança. E muita gente coloca a diversidade só no S. E não está só no S, né? O meio ambiente não é só plantas e animais, vegetação de animais. A gente também faz parte do meio ambiente. Embora de vez em quando a gente esqueça. Né? Tanto que a gente está provocando aí uma série de impactos negativos no meio ambiente. Então, a diversidade, se tem ser humano dentro do ambiente, do meio ambiente, precisamos incluir diversidade dentro do ser humano também. Seres humanos também. Da mesma forma o G, que é a governança, que também passa por compliance. Tem como, né, a governança é você fazer o que é certo, né? Seja para dentro, seja para fora. Isso envolve pessoas, então não tem como você deixar a diversidade de lado.
Percebe, Mauro? Então, a diversidade ela é um aspecto transversal, seja na sustentabilidade, seja na pauta de ESG, não tem como desvincular. Não tem como desvincular, né? E felizmente a gente, como de novo, eu vejo um aumento da abordagem do tema diversidade dentro dessa pauta, seja de ESG, seja de sustentabilidade. Porque enquanto a gente tiver essa perspectiva de que eu trabalho com sustentabilidade e o ESG, mas não considero diversidade, a gente vai continuar falhando. E vamos continuar deixando gente de fora, infelizmente. Infelizmente. Bom, Marcelo, voltando ainda para o tema de conceitual, né, sobre diversidade e inclusão, né? Que é conceitual, mas é muito prático, né? Na sua opinião, assim, qual que é a diferença de diversidade e de inclusão? E por que na VEX a gente chama de inclusão e diversidade? A gente inverteu os termos. Você pode passar um pouco a sua experiência e explicar para a gente? Claro. Bom, diversidade, a Jana começou, né, aqui a nossa conversa falando que todo ser humano ele é diverso, né? Se você é ser humano, você é diverso. Então, a gente tem diversidade de gênero, de origem, política, de cultura. Então, toda essa pluralidade é a diversidade, né? Já quando a gente olha para a inclusão é como essas pessoas se sentem nesses ambientes. Então, elas se sentem pertencentes, né? Elas se sentem incluídas no ambiente. E aí, algo que eu gosto muito é que diversidade é ter um lugar à mesa. Já a inclusão é ter voz e ser ouvido quando você fala. Então, a gente, na Vext, a gente intencionalmente, né? Foi até uma provocação do Mauro ali quando a gente estava estruturando o programa, em trazer a inclusão à frente da diversidade, porque a gente não quer apenas um ambiente diverso, né? E hoje, olhando ali para a nossa demografia, a gente tem um ambiente, olhando para os grupos minorizados, um ambiente relativamente diverso. Mas a gente quer que essas pessoas se sintam verdadeiramente incluídas. Então, por isso que a gente entendeu que a inclusão viria na frente, porque a inclusão, ela sustenta a diversidade, né? Sem ela, essa pluralidade, ela perde a força. E até trazendo também um depoimento de um momento que, há muitos anos atrás, logo quando eu fui implementar um programa num canteiro de obra, né? Eu fui fazer um treinamento nesse canteiro. E eu fui bem receosa, porque geralmente canteiro de obra é um lugar, um ambiente mais masculino, né? Às vezes tem ali alguns comportamentos machistas. E eu falei, ai, gente, será que vai ter algum impacto, né? Ali, como que isso vai ser recebido? E ali eu dei todo o treinamento. E aí no final, uma pessoa veio conversar comigo, eu era uma pessoa trans. E ela veio falar comigo, muito obrigada, né? Muito obrigada por tudo que você compartilhou. Porque acho que agora o ambiente as pessoas vão pensar mais antes de fazer uma piada, né? E eu tinha uma liderança que ela falava, Marcela, se você impactar uma vida, né, uma pessoa, então você fez um bom trabalho. Então, acredito que seja muito isso. Naquele momento, já tinha, teoricamente, ali uma diversidade, então a pessoa se sentiu incluída, né? Então, aqui na Vext a gente trouxe muito nesse sentido. Você trouxe um exemplo também na conversa que a gente teve semana passada, uma empresa de logística, né, de transporte, né? Você pode compartilhar, você não precisa falar o nome da história da onça? É. Não, eu lembrei de, inclusive, olha só, a gente não está conectado aqui, porque eu lembrei desse exemplo agora da onça, né? É que é uma empresa de transporte, de trens, e eu estava falando sobre questões de vieses mesmo, né? E foi interessante porque, trazendo essa questão de gênero, né? Falar assim, não, mas a gente não vai contratar mulher para essa função, porque é o momento que o trem para, tem que consertar, no meio do mato, negócio meio, né, assim, isolado, porque tem muita onça. E aí ela vai ser comida pela onça. Aí eu questionei, peraí, um homem não? A onça escolhe quem ela vai comer? Ela vai comer a carne, se ela estiver com fome, lógico, a carne que tiver disponível. Ela não vai saber se é um homem ou se é mulher, né? Mas esse é o ponto da nossa inconsciência. A gente, né, as mulheres não podem fazer trabalhos pesados, né? As mulheres não podem fazer trabalhos perigosos, né? Mas se é perigoso para a mulher, é perigoso para o homem. Se é pesado para a mulher, é pesado para o homem. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa, vou trazer um exemplo para mim,
que era de distribuição de combustível e que há um tempo atrás se fazia questão de, né, você colocar o combustível no avião, era muito pesado de fato, era uma mangueira muito pesada. Então os homens, que eles que faziam essa função, porque é um trabalho de pesado, trabalho de homem, se acidentavam muito. Aí o que que a empresa pensou? Vamos criar um mecanismo, uma máquina, um negócio, um elevador, não sei, para facilitar esse trabalho. Ou seja, não apenas para o homem, mas também para a mulher, que agora não precisa levantar o pesado, né? Seja ela, seja ele, para fazer o trabalho, né? Mas o quanto a gente, esses nossos rótulos são tão internalizados que viram crenças que a gente não para de pensar, a gente não reflete sobre eles, né? E aqui eu lembrei de uma outra dica que eu anotei de um livro chamado Pensar de Novo, do Adam Grant. Eu acho que eu dei essa dica quando eu falei sobre viés aqui na Veste. E o Adam Grant fala quanto a gente precisa resgatar, e aí o foco dele é muito mais a liderança, né? Mas eu acho que isso vale para todo mundo. Aquela nossa criança interior que se questionava, sabe aquela fase, né? Do porquê, do porquê, do porquê. A gente vai crescendo e a gente vai deixando de fazer isso. É o que a gente acredita, é o meu mundo e nada mais, como já diria a música. Né? O meu mundo, eu acredito no meu mundo, é a minha verdade. E quando alguém me apresenta uma outra verdade, eu falo, será que essa sua verdade é certa mesmo? A minha que é certa. Então esse livro nos estimula a pensar, a refletir, por que o meu mundo é o certo? Quem disse? Isso aí. Não é? E você que está assistindo a gente, você está vendo, são várias dicas de livros. Também teve o livro que a Janaína comentou agora há pouco, do Daniel Kahneman, que é o Pensar Rápido e Devagar, né? Depois a gente vai escrever esses livros, Boa. a gente coloca lá no site, para vocês terem aí tudo organizado. Muito obrigado. E aí, Janaína, pensando assim sobre... quando assim, tem algumas empresas, infelizmente, né, a gente sabe que tem algumas empresas que elas podem estar regredindo nesse programa, nessa agenda de inclusão e diversidade, né? Na sua visão, assim, qual é o principal risco para uma empresa que ela começa a trabalhar nesse tema, mas ela está trabalhando mais por uma questão de imagem externa, ou que é uma obrigação, e eventualmente ou ela não avança muito ou ela acaba regredindo. Qual é o risco para o negócio, assim, para as pessoas? O que você está trazendo um exemplo aí de diverse washing, né? A maquiagem de diversidade. Diverso. Olha, o risco para o negócio é não ter mudança. Porque se a empresa ela faz implementações muito pontuais e não tem acompanhamento, não tem gestão, não tem movimento, não tem indicadores, não tem metas, ela vai fazer mais do mesmo, né? Vai trocar 6 por meia dúzia. Ela não vai gerar nenhuma mudança, né? E é interessante que a Ana Jéssica falou assim, não, porque a gente quer começar aqui dentro, né? Mudando dentro. Mas se mudando dentro, Jéssica, vocês estão mudando fora. Se vocês estão conscientizando pessoas aqui, essa mudança não fica restrita à Veste. As pessoas levam isso para o seu dia a dia. Com certeza. Então, assim, uma empresa que ela se propõe a fazer ações pontuais, faz uma campanha ali, uma campanha aqui, abre uma vaga, mas depois não faz nada, ou abre uma vaga, como a Marcela mesmo trouxe, não inclui a pessoa, de fato, ela não gera mudança. Né? Eu sei que não é fácil. Isso que vocês estão fazendo não é fácil. Né? Mas traz resultado. Mas traz resultado. Exato. Então, a empresa ela não vai ter resultado, ela não vai ter mudança. E eu arrisco dizer que talvez ela perca talentos. Porque a gente vê as novas gerações, né? Como vocês trouxeram na fala, Jéssica e Marcela, gerações que agora elas buscam empresas que estão antenadas com diversidade, ou que promovem de fato a diversidade, que acreditam na diversidade, e que muitas vezes a pessoa entra na empresa, que tem isso também, né? com uma expectativa, e ela vê que essa expectativa não aconteceu e ela sai e vai falando mal. Então, outro impacto negativo é arranhar a reputação. Nossa. Porque a empresa vai mostrar porque eu sou moderna, e quando alguém entra, aí a gente vê aí na internet, né? Você já deve ter visto, né? No Instagram, não, né? Planilha de onde não se trabalhar, falando mal das empresas. Tem. Então, ó, é porque a Veste não tá lá, por isso você não sabe. Né? Então, assim, é isso, não tem como. Uma hora a casa cai. E por isso que o discurso aliado com a prática, ele dá legitimidade.
solidez para o programa. Marcela, você como especialista em pessoas, né? Você concorda? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Impacto para as pessoas? Tem uma empresa que está praticando diverse washing? Isso, Diverse washing. Não, concordo aí 100% com a Jana. Eu acho que o discurso, como eu comentei, né, numa fala minha, ele precisa estar alinhado à prática, porque senão as pessoas percebem essa incoerência, né? Então elas começam realmente a perder a confiança ali na liderança. E isso arruina o clima organizacional. Então você aí vai ter um impacto negativo. Então as pessoas pode gerar um aumento do turnover, realmente a perda de talentos, pode ter esse ruído externo também, né, na imagem. Então, eu acho que ao invés de não ter impactos, talvez tenha impactos negativos, né? Realmente as lideranças perdem ali, os integrantes perdem essa confiança na liderança. E como é que a gente garante na Vext que isso não vai acontecer, que isso já está sendo implementado de forma genuína, de forma intrínseca, como um valor de verdade? Quais são os sinais que você vê de que isso está sendo feito de forma séria, consistente, como estratégia? Bom, como eu comentei, né? Hoje, a gente tem uma política, né, de diversidade, a gente tem metas, a liderança tem uma meta ali no programa de ação, a gente tem um grupo de trabalho, então todos os integrantes estão envolvidos nessa agenda. A gente tem ali um cronograma de ações também previstos. Anualmente a gente faz todo esse planejamento ali com todas as ações que serão implementadas durante o ano. Então, a alta gestão está ali comprometida, né? Então, a gente tem tudo isso pactuado também com o nosso Conselho Deliberativo. Então, a alta gestão estando comprometida, os integrantes estão envolvidos, eu acredito que a tendência é que o programa realmente continue, persista e tenha um resultado positivo. E nós temos também, né, bons resultados da nossa pesquisa de clima. Conta um pouco, então. Hoje esse ano a gente acabou de aplicar, né, uma pesquisa do mercado, né, de boas empresas para se trabalhar, e os indicadores de inclusão e diversidade, a gente acompanha a evolução, né, do quanto o senso de pertencimento tem crescido, segurança psicológica, que também está muito atrelado à inclusão e diversidade, as formas de reconhecimento através de promoção, de desenvolvimento, também são métricas dos nossos indicadores, né? Então, assim, a gente acompanha, ali tem a sensibilização com a equipe, mas nada como os indicadores, as métricas para garantir, de fato, a evolução, o resultado do programa, a aderência, né, a assertividade das estratégias. Então, a gente acompanha também através das pesquisas de clima e ficamos felizes, né, com os resultados. Muito Exato. bem lembrado. Para você que está assistindo, a Vext foi certificada pela 5ª vez esse ano com o selo do Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar, fruto aí do trabalho de toda a equipe, de todos os líderes, de toda a direção que é dada pela diretoria. Isso deixou a gente muito satisfeito, porque a gente vê que está dando resultado, né? E você com pessoas que estão mais satisfeitas, você tem maior inovação, você tem melhor gestão de riscos, maior cuidado com o participante, e no fundo resultados melhores aí para todos. Com certeza. E aí, assim, a produção está me cobrando aqui. Tá muito agitada. Eu não vou terminar. Você tem que fazer mais essa pergunta. Vou fazer essa com a Janaína, mas a gente já vai terminar. Mas falando agora um pouco sobre tendências. Tá? Queria ver a sua opinião, né? A gente fala muito, a gente vê muita gente falando sobre inteligência artificial, sobre a generativa. Já está se tornando uma realidade nas escolas, nas universidades, nas empresas, no nosso dia a dia. Mas também a gente já ouviu falar sobre os vieses que podem vir do uso da inteligência artificial. Qual é a sua visão sobre isso? Como é que a gente pode tratar esses vieses? Quais são os cuidados que a gente tem que trabalhar? Isso é verdade. Isso acontece. E por quê? Porque a inteligência artificial, ela não se cria, né? É do zero, né? Nada. Ela vem de seres humanos. Seres humanos estão por trás da tecnologia. E seres humanos pouco diversos. Então, o que eu acho que agora tem se feito é colocar as equipes mais diversas
para quem está cuidando, produzindo tecnologia, que está por detrás, a gente está até conversando sobre isso, a pouca presença de mulheres, de pessoas negras, por exemplo, né? E aí a gente vê diversos exemplos, né? Falhas na segurança, detectação de rosto, né? Como se todos os corpos negros fossem um só. Então você vê um rosto negro, você coloca lá no banco de dados de criminosos, é uma pessoa criminosa, né? Tem uma dica muito legal, eu botei aqui de um livro, deixa eu até, se eu botar aqui, lembrar, Algoritmos da Opressão, né? O nome da autora acho que é Safia Noble. Ela fala justamente disso, né? Esses algoritmos na segurança, nos acessos, né? No reconhecimento facial. Eu lembro de um caso que rolou aqui no Brasil, não sei se foi no Rio de Janeiro, de um rapaz que agora tudo abre conta pelo aplicativo, que é um horror, né? Não sei se você já passou raiva, em algum momento eu já passei, né? E ele colocou que ele não conseguia abrir a conta. Não tá Mas valendo. não tá valendo. Mas quando ele colocava a figura daquele ator que faz o Thor, que agora eu não vou lembrar o nome, abria a conta. Olha, Nossa, que coisa. então assim, e por que que isso acontece? Porque provavelmente foram rostos brancos Foram cadastrados. cadastrados ali para treinar a máquina para reconhecer um rosto humano, né? Então ter equipes diversas produzindo essa tecnologia e ter acompanhamento, vocês fizeram muito bem, o acompanhamento é fundamental para saber se essa tecnologia ela está ou não, né, discriminando pessoas, porque isso acontece. Seja em aspectos de segurança, reconhecimento para abrir conta, então não tem como dizer que não existe. Então esse acompanhamento é importante para a gente evitar esses episódios, né? Outro vídeo que ficou bastante famoso que rodou na internet é da saboneteira. E tem algumas saboneteiras agora, né, que você coloca a mão e ela despende, né? Joga o Joga o sabonete. sabonete. E aí era um grupo de homens negros, retintos. Então essa parte também dessa mão aqui acaba sendo um pouco mais escura. E ele tentava colocar, um deles tentava colocar a mão para a saboneteira liberar. O sabonete ela não Não tá liberava. valendo. Não tava Mas quando ele entendendo. colocava um papel branco, Aí libera. ela liberava. Olha só que coisa. Porque na hora de treinar a máquina para reconhecer uma mão humana, provavelmente eram pessoas brancas que estavam colocando ali somente, né? Então ela não Nossa, que reconhecia. coisa, hein? Impressionante, né? Impressionante. Então, isso de fato acontece. E lógico, né? Você está falando, a gente está falando de futuro de trabalho também, que é importante. É um futuro de trabalho que vai ser, está sendo já, né? Dominado pela tecnologia, mas a gente vai continuar existindo, né? Se as máquinas não acabarem com a gente, né? Numa visão A gente vai se catastrófica. adaptar, né? A gente vai aprender a usar as máquinas do nosso favor, Exato. né? Então, assim, de novo, voltamos para o ponto inicial da valorização dos seres humanos. Precisamos cada vez mais valorizar os seres humanos dentro desse cenário que a gente acha que não vai precisar da gente e a gente vai continuar precisando, né? E no caso da generativa, como você comentou, ela não cria do zero, né? Ela vai buscar Exato. informações que estão disponíveis, né? Exato. Se essas informações Exato. disponíveis estiverem enviesadas, Não, você vai são, receber ali, exato, porque são seres humanos que colocam você né, essas coloca, né? informações, né? Artigos, Não, isso tem até no opiniões. próprio processo seletivo, né? Se você bota o processo seletivo, não, selecionar mulheres a partir de determinados currículos. Quais são os critérios que estão sendo colocados lá para selecionar os currículos? A máquina selecionar. Se os critérios forem enviesados e machistas, a máquina também ela vai reproduzi-los. Então não tem jeito. É ter equipe diversa e acompanhamento para evitar esses episódios que a gente vê aí, infelizmente, ainda são grandes, né? Também. Jéssica, futuro do trabalho, da inclusão e diversidade. Futuro, espaços cada vez mais com respeito, com liberdade e cada vez mais diversos, né? Tão bonito uma fotografia de uma equipe mais diversa, né? Olha essa mesa. É verdade. Então, acho que são essas as expectativas. E é interessante você falou do trabalho, saiu agora recente, é 23, já recente, né? É recente. Um relatório feito pelo Fórum Econômico Mundial e que ele coloca a empatia como fundamental para o futuro do trabalho. Olha Gente. Então, assim, a máquina não tem empatia. Exato. A gente tem empatia. E para eu sentir empatia por alguém, eu preciso reconhecer esse alguém como igual a Enxergar mim. a pessoa. Eu vejo ela como ser humano. A partir disso, eu sinto empatia.
Então, olha, voltamos de novo para o ponto da humanização. Precisamos reforçar a nossa humanização, é a humanização do outro, né? Porque isso vai ser fundamental para garantir esse ambiente seguro, respeitoso, nesse lugar onde a tecnologia está se entranhando, né? E você, Marcela, que esteve recentemente aí também no congresso de profissionais de RH, né? Como é que você enxerga esse futuro do trabalho, a questão da inclusão e diversidade? O que eles trouxeram muito no congresso é que o que realmente nos diferencia da máquina, né? Então, trouxeram muito desses inputs nos processos seletivos, da gente ter esse olhar realmente inclusivo e diverso, porque se você colocar alguns filtros ali enviesados, a máquina vai trazer exatamente aquilo que você está pedindo. Então, sobre esse cuidado nesses processos, sobre as características, as soft skills que realmente nos diferenciam da máquina, né? Então, seja empatia, seja pensamento analítico, e esse repertório diverso que traz realmente essa inovação, né? Então, ter repertórios diferentes, não é mais o decorar um livro, porque isso a máquina vai trazer. Então, referências bibliográficas a máquina vai trazer para a gente, mas o que a gente faz com essa informação? E as experiências, os repertórios diversos vai enriquecer cada vez mais, né? O que a máquina não faz. Então, ter essas diferentes perspectivas que realmente vai ocupar as novas posições aí Bom, bem, a produção já está aqui Já está assim, quase cortando o seu sinal, né? Ah, Tira o microfone dele. a conversa está ótima. A gente vai ter que marcar depois uma continuação. Volume 2, volume 2. Volume 2, vai virar uma série isso aqui. Então, hoje a gente teve uma conversa muito rica, muito interessante, com vários insights, dicas de livros, experiências, exemplos práticos. Então, quero agradecer aqui a Janaína, que veio do Rio de Janeiro para conversar com a gente. Passando frio em São Passando Paulo. frio em São Paulo. Você trouxe fio para São Paulo. Agradecer aqui a Marcela, agradecer a Jéssica pelas reflexões e deixar uma última palavra para cada um de vocês, né? Tem aqui uma câmera, cada um pode dar sua última depoimento. Bom, eu queria finalizar agradecendo o convite de estar aqui, agradecendo você que vai assistir a gente depois, né? E eu sempre gosto de deixar como frase final que eu adoro filme, né? E tem um filme chamado Matrix, né? Muito bom. Muito bom, por sinal, né? Quem é mais jovem talvez não conheça, né? Mas Matrix é uma ficção científica em que, resumindo muito rápido, para a produção não cortar o meu microfone. Dica de filme, hein? Dica de filme. Que o herói do filme, ele recebe 2 pílulas, uma vermelha e uma azul. E outro personagem diz para ele: escolhe qual pílula você quer. A vermelha vai te trazer elucidações, você vai ver de fato como é o mundo. Então, estudar a diversidade, estudar a inclusão, é tomar a pílula vermelha. É você ver o mundo de uma outra forma que não mais você via antes. E assim como no filme, não basta a gente só ver o mundo de outra forma, mas a gente agir, que assim como o personagem do filme, ele começou a agir e tornar o mundo em que ele vivia melhor. Então, que você tome cada vez mais pílulas vermelhas, assim como a gente tem feito aqui nesse videocast em outros momentos, e que essas pílulas vermelhas te ajudem a ver o mundo de uma outra forma e para que você transforme esse mundo melhor, não apenas para você, mas para todo mundo que está à sua volta, porque você também faz parte desse movimento de mudança. Até a próxima. Obrigado. Marcela, as palavras. Vamos lá. Bom, além de tomar aí a pílula, né, do conhecimento, o meu convite é para que você seja um aliado, né, nessa transformação. Então, até a Jéssica trouxe, né, uma fala do Rafael também que me marcou muito, do advogado no congresso que a gente foi. Por mais que não seja o seu lugar de fala, né, se não tem uma pessoa ocupando, seja você, né, esse agente de transformação. Então, meu convite é esse, para que você seja um aliado e esse agente de transformação nos ambientes em que você transita hoje. Ficou difícil, né, mano? Mas eu gosto também da reflexão. Não vou lembrar a referência, gente, mas que em tempos de mudança, alguns levantam muros e outros se transformam em moinhos de vento, né? Então que a gente continue espalhando conhecimento, conscientização, sendo aliado, dando espaço e voz para esse movimento que é tão importante, não só nas empresas, mas na sociedade como um todo.
Muito bom, muito obrigado. Então, agradeço de novo cada uma de vocês. Foi uma ótima conversa, muito rica. Eu aprendi bastante. Nossos internautas aprenderam bastante também. E eu tenho um recado final para você que está assistindo a gente. Promover a inclusão e diversidade é um investimento num futuro mais humano, inovador e produtivo. É criar um ambiente ético, onde diferentes vozes podem ser ouvidas, respeitadas e oferecer a todos e a todas oportunidades concretas para contribuir e se desenvolver. As empresas que têm lideranças comprometidas, elas têm um potencial de transformar a inclusão e a diversidade em um diferencial competitivo, impulsionando o sucesso da organização. Quem quiser saber mais sobre esse tema ou sobre as diversas ações da Vext, entre em contato conosco através dos nossos canais, através do nosso site, também estamos em todas as redes sociais. E aproveite, curta esse episódio e compartilhe com seus amigos e com suas amigas e seus familiares. E a gente fica por aqui e até mais, agradeço. Até o próximo.